Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Mateus. Estamos no capítulo 25 de Mateus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Jesus já faz uma colocação um pouco diferente, porque ao invés de ser os homens que fossem à procura das mulheres, as mulheres estavam à procura dos maridos. O que é um pouco diferente, mas ele está mostrando que nós devemos saber ser prudentes e saber tomar das nossas devidas precauções ao longo de toda a nossa vida. Então, as que eram, todas saíram para o encontro com o esposo, carregando as suas lamparinas, as suas lâmpadas. 5 eram prudentes e 5 eram estouvadas, agiam de qualquer maneira. Então, sede mansos como as pombas e prudente como as serpentes. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Naquele momento, as jovens, então, chegam com as suas lâmpadas, vão caminhando para um local pré-determinado para encontrá-los. As lâmpadas têm que estar acesas porque já era noite. Mas 5 levaram azeite de reserva. 5 não levaram. Dormiram. E quando chega a meia-noite, quando há a mudança da noite para o dia, elas despertam com o clamor. Vem o noivo. Mas ainda está escuro, embora o dia vai começar. E agora? Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte azeite a nós e a vós, e de antes, aos que vendem, comprai-o para vós. Naquele momento, elas estavam no momento crucial de encontrar seus esposos. Então elas tinham que ter lâmpada para iluminar os caminhos e poder ver os rostos dos homens, para não serem confundidas. Mas elas não eram prudentes o suficiente, não levaram azeite. E as outras não poderiam oferecer da luz que elas já tinham para aquelas outras. Então, aquelas que não eram prudentes deveriam sair e procurar encontrar para comprar. Mas até para procurar para comprar, elas tinham que saber distinguir o caminho por onde iam passar. Tinham que se proteger com aquela lâmpada, porque a lâmpada, por menor que seja, pode afugentar algum animal feroz. Te proteger para não cair no precipício. Mas elas saindo também do local do encontro, os noivos iam chegar e cadê as noivas? Será que eles iam esperar? Por isso nós temos que estar sempre prudentes na nossa caminhada. Temos que ir sempre pensando naquilo que nós temos, para que serve. Qual a utilidade do que eu tenho em mãos? O que eu vou fazer com o que eu tenho em mãos? É o suficiente? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Se você não se preparar intimamente para as bodas do Senhor, para esse momento desse encontro magistral, dessa núpcia eterna, as portas podem se fechar para você no segundo momento. E aí pode não ter segunda chamada. Nesse caso, Jesus está nos mostrando que nós temos que estar sempre nos preparando com muita prudência para caminharmos com segurança e não nos atrasarmos para o processo evolutivo que devemos colocar para nossas vidas, para nossas almas. Todos nós temos um processo evolutivo
a empreender, a gerenciar as nossas vidas, os nossos corações. Não podemos, ao longo do caminho, desviar a nossa atenção, temos que manter o foco. Não podemos, ao longo do caminho, perder as oportunidades de construir esse amanhã de paz e de luz. Temos que estar atentos. E todos nós seremos os artífices da nossa imortalidade, seremos os artífices de um amanhã de luz e de paz. Mas para isso, a necessidade de encontrar paz conosco mesmo. Porque estando em paz conosco mesmo, nós teremos prudência. Faremos a nossa reflexão antes de começarmos a marcha. Qual o caminho que eu vou prosseguir? Quais as minhas necessidades nesse caminho? De quais provisões eu preciso para caminhar com segurança? Somente assim, teremos a luz necessária para irmos até o ponto de chegada para a festa das bodas e ainda encontrarmos a porta aberta. Vamos trabalhar, meus irmãos, intimamente. Porque o Senhor, após aquele momento crucial, onde caberá as provas e as expiações, entrará para a regeneração, ou seja, espíritos conscientes da sua realidade espiritual, das leis divinas, espíritos conscientes da condição íntima de fazer o bem e o melhor, poderão ficar na Terra. Aqueles que adoram fake news, que adoram disseminar discórdia e agruras pelas redes sociais, não está preparado para uma Terra regenerada, cheia de tecnologias, cada vez mais sofisticadas e perigosas, porque se não for manipulada por alguém consciente da responsabilidade, com a sua reserva de azeite para encontrar a porta das festas das bodas, ele pode complicar a vida de muitos. Por isso a peneira. Por isso a porta estreita para sabermos escolher o caminho que devemos seguir para estarmos no reino do Senhor, na terra regenerada, na terra da transformação íntima de cada um de nós. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Faça o teu trabalho com responsabilidade, com assiduidade, hoje e agora, construindo assim os nossos amanhãs de luz, de responsabilidade, de conscientização do nosso eu interno. Porque isto também, como o homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2, ao outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Todos nós estamos aqui na terra, recebendo segundo a nossa capacidade. Se algum vem para dirigir uma grande empresa, ele tem aquela capacidade, aquela responsabilidade de fazer o melhor e o mais útil. Uns têm a responsabilidade de administrar um país, outros têm a responsabilidade de procurar construir o seu mundo íntimo. Os talentos de cada um, seja que quantidade for, tem que saber ser cultivado. Nós temos que saber protegê-lo e multiplicá-lo. Porque os talentos que nós temos não é para ficar guardado no cofre, é para usarmos de forma construtiva para uma manhã de luz. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e ganhou outros 5 talentos. Veja bem, quando você tem o dinheiro para começar uma empresa, você não precisa de pegar dinheiro emprestado no banco. Você tem o dinheiro, você faz os seus investimentos e você vai obter o retorno. Você não terá que pagar juros. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também com ele outros 2. Ele foi prudente. Ele soube gerenciar, ele soube administrar. Então ele conseguiu fazer os investimentos seguros e receber, também de forma segura, os seus lucros. Mas o que recebera foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Bom, se a pessoa recebeu um só talento, ele tem pouca coisa. E ele vai precisar de muito mais sabedoria, de muito mais esforço para conseguir. E a maioria de nós, ao termos um talento necessário para suarmos a camisa para multiplicá-lo, o que nós fazemos?
nos acomodamos na situação em que nos encontramos. Nós nos acomodamos naquela situação, depois eu faço. Eu gostaria tanto de fazer uma obra muito grande, mas não dá o primeiro passo, nem mesmo para a sua transformação íntima em alguns casos. Enquanto o Senhor volta para ajustar as contas, o que acontece? Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Então, quem tem mais talentos, tem mais possibilidades e também, se ele já tem os 5 talentos, é porque ele tem sabedoria para gerenciar e sabe multiplicá-los. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, aquele que soube gerenciar aqueles 5 talentos e multiplicá-los por outros 5 talentos, ele soube fazer renúncia. Ele soube evitar gastos supérfluos. Ele soube construir e adquirir apenas o necessário, somente o necessário. Soube fazer um investimento seguro porque ele estudou, pesquisou. Então ele foi fiel. Mais tesouros pode ser confiado para que ele produza mais e conquiste mais. Mas ele está falando de um servo fiel e honesto, não é aqueles que trapaceiam para ganhar, não. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, ou entra no gozo do seu senhor. Tendo 2 talentos, sabendo usar os 2 talentos, tendo sabedoria para lidar com os seus talentos, ele conseguiu produzir. Ele conseguiu conquistar a simpatia do Senhor. E aí, o Senhor já viu que ele tem mais capacidade para fazer. Então, cada um recebe o talento necessário para a produção de novos talentos. Cada um recebe o talento necessário para desenvolver-se e multiplicar. Cada um de nós vamos estar construindo os nossos amanhãs de acordo com aquilo que nós recebemos nos nossos ontens, no plural, porque foram várias existências, e serão novas existências para frente. Do somatório disso tudo, nós vamos ver se estamos sendo fiéis ou não ao Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui está, tenhas o que é teu. Preguiçoso, tinha um talento, sabendo todo o rigor do Senhor, não procurou estudar, não procurou fazer um trabalho de aperfeiçoamento íntimo, não procurou saber em que ele podia investir, não teve trabalho nenhum, simplesmente acomodou-se no culto à divindade, mas pouco fazendo para a sua mudança de identidade. Permaneceu como sepulcro caiado, mantendo a aparência exterior, mas interiormente endurecido naquilo que ele sempre teve, naquilo que ele sempre foi. Não se esforçou. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, que ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e que quando eu vieste receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Ele não quis nem sequer oferecer um mecanismo fácil de ganhar um pouquinho mais, colocando o dinheiro a juro. E lembrando, o juro é menos rentável do que quem trabalha com dinheiro para produzir.
Por isso, é necessário então procurarmos fazer o trabalho da multiplicação dos pães, o trabalho da multiplicação dos talentos, o trabalho da multiplicação das oportunidades para que outros possam trabalhar também. Não adianta ficar na sua caixinha adorando o Senhor, como você já fez em várias e várias encarnações, em vários séculos, sem nenhuma postura de melhoria íntima, sem nenhuma postura de melhoria interior, sem nenhuma postura de valorização dos seus sentimentos, valorização dos seus ideais. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, se lhe é tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E aqui, sem falar em política, mas fazendo um exemplo clássico das pessoas que não usam seus talentos para produzir o necessário e reclamam de tudo. Então nós temos aqueles que trabalham, nós temos aqueles que investem, aqueles que estudam e pesquisam. E por estudar, investir e pesquisar, eles estão sempre encontrando oportunidades de reproduzir os seus bens. E tem aqueles que, acomodados no seu patamar social, qualquer um que ele estiver, dedica-se os seus dias a reclamar do governo, a reclamar do tempo, a reclamar das situações, mas não move uma palha para fazer-se útil, para fazer-se melhor. Nem mesmo para aperfeiçoar-se. E aí, torna-se um servo inútil, criando o seu próprio inferno, o seu próprio sofrimento. Criando seus próprios prantos e dores, seus próprios rangeres de dente. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquemos atentos à nossa postura íntima, porque nós temos um compromisso inadiável com o coração de nossa alma, tornarmos-nos melhores. Tornarmos servos úteis na seara do Senhor, para não cairmos nas trevas exteriores, nas trevas criadas por nós mesmos, nas trevas que carregamos os nossos sofrimentos. Carregamos nossos padrões arcaicos do passado. No filme Nosso Lar, dá um exemplo claro disso. André Luiz passa um tempo no umbral, é resgatado, levado para uma cidade de luz, onde ele é tratado, recupera-se fisicamente entre aspas, né, porque ele é um espírito, mas ele recupera sua estrutura perispirítica e sente então na plena realização do seu desejo de 8 anos de trabalho. Ir visitar a família. Ao chegar e deparar com a família toda transformada, porque já se passaram 8 anos, ele não era mais o esteio que gerenciava aquela família. Outro havia tomado seu lugar, seus filhos estavam em situação difícil. Ele entra no sentimento de revolta e plasma em torno de si uma grande nuvem negra. E ele começa a escutar os gritos do umbral, onde todos choravam e sofriam, agrediam-se mutuamente. Mas ninguém procurava sua transformação íntima, sua transformação interior. Esquecidos de que eram filhos de Deus, até o momento que ele fala assim, deve ter um ser superior que gerencia tudo isso. E a misericórdia divina, por essa frase singela, o permite ver o seu protetor, que estendia a mão há tantos e tantos anos. E então ele começa o seu processo de reestruturação íntima. É resgatado daquela região de sofrimento, vai para nosso lar, é tratado, vem. Naquele momento da revolta, vem todas as cenas do passado. Aí ele então busca sair daquele padrão, refugia-se em prece e oração, pede ajuda aos seus superiores, e aí ele recomeça seu trabalho, deixando ali o primeiro passo para a sua iluminação íntima, para a sua iluminação interior. Um exemplo básico de como nós devemos nos portar para não cairmos nessas trevas criadas por nós mesmos, que são os nossos conflitos, as nossas dores. Portanto, eduque sua mente. Foi o que André Luiz fez.
reestruturou seus pensamentos, reestruturou sua mente para não cair naquele precipício que ele já ia se jogando naturalmente, põe em vigilância. Eduque seus conflitos. Naquele momento, ele se afasta, medita, reflete. Vê que ele não poderia tomar as atitudes que ele queria tomar porque ele era um homem novo, um homem renovado, treinado pelas escolas de nosso lar, treinado a vivenciar as adversidades praticando o Evangelho. Evangelize seus sentimentos. Então, André Luiz, naquele momento, ele vê e fala: a melhor coisa que eu tenho que fazer é ajudar essa família, como todos nós, sendo filhos de Deus, irmãos no Senhor, para reelaborarmos a nossa existência, a nossa caminhada. Por isso, ele saiu das suas trevas, voltou-se para a luz, recebido com grande glória no reino dos céus, recebido com grande respeito por aqueles que estavam em nosso lar, que gerenciaram o seu processo de transformação. E precisamos entender isso. Ah, Gelson, mas eu não sou espírita, não tem importância. O que você vai encontrar no plano espiritual depois do seu desencarne? Já parou para pensar? Então assiste Nosso Lar e chegue às suas conclusões. Se ainda não te convenceu de que existe uma vida transcendente no mundo dos espíritos, assiste e a vida continua. Que ele é mais leve, mais engraçado, menos... dá umas voltas mais lúdicas para nos descontrair, aí a gente começa a rir, fica mais fácil de entender. Jesus e a salvação. Mateus 25, capítulo 31 a 46. A importância da caridade segundo Jesus. E Kardec tem a frase divina: fora da caridade não há salvação. E Jesus vai nos mostrar exatamente isso. Então Kardec entendeu tão profundamente a mensagem de Jesus, principalmente essa passagem de 25, 31 a 46, em Mateus, que ele colocou fora da caridade nossa salvação. Se você duvida, vamos acompanhar as palavras de Jesus. E, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. O que Jesus está nos dizendo? Primeiro, em todo o estudo que nós fizemos até aqui, ele deixou claro que ninguém sabe o momento que o Filho do Homem vem para resgatar as suas ovelhas. Mas uma condição ele deixou para que nós fizéssemos a nossa transformação íntima, a nossa transformação moral. E dentro desse processo de transformação que nós devemos fazer e entender, ele coloca então aqui que naquele momento que ele chegar, que ninguém sabe o momento, ele começará a separar as ovelhas dos bodes. Assim como um pastor sabe diferenciar claramente quais são as ovelhas, quais são os bodes, ele saberá diferenciar quem são os bons, os disciplinados, quem são os maus, os rebeldes. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Isso aqui chama-se caridade. E aí, ele fez uma gradação da caridade segundo as possibilidades de cada um. Para que você seja convidado como um bendito do reino do Pai, que vai receber a herança do Senhor, que Ele prepara para seus filhos amados desde a fundação do mundo, porque desde que nós somos criados, Jesus e Deus nos espera que transformemos-nos intimamente para estarmos num planeta de regeneração, para criarmos o nosso planeta de regeneração. E aí, se você
encontra algum faminto e você tem o dinheiro, dá-lhe de comer. Se você encontra alguém sedento, dá-lhe de beber. Já ficou mais fácil. Ter um copo d'água é mais fácil do que ter um prato de comida. É mais barato. E também você pode hospedar alguém que não tem onde passar a noite. No mundo de hoje, com a devida prudência. Mas você pode ajudar alguém a ter onde passar a noite. Estava nu e vestiste-me. Você pode dar uma roupa velha para quem está nu. Já está fazendo uma caridade. Adoeci e visitaste-me. Tens coragem de visitar os doentes? Estive na prisão e foste me ver. Tem coragem de ir na prisão visitar os que estão presos? E aqueles que estão presos na crisálida da consciência culpada, caminhando pelo mundo, e muitas das vezes nós nos esquecemos de oferecer até mesmo uma palavra amiga, uma palavra de consolação. Existem várias formas de fazer a caridade. O Mestre espera que comecemos a fazer a nossa caridade. Primeiro conosco mesmo, amando-nos, assim como amamos a Deus e o nosso próximo. Mas primeiro temos que aprender a amar a nós. Construir a nossa casa mental nas forças do bem. A pomba mansa e prudente que espalha a paz. E para fechar tudo isso, mostrando que já somos uma pessoa transformada, que saibamos estender a mão para quem está no chão. Mas estender a mão oferecendo-lhe algo mais do que simplesmente apertar a mão e trazê-lo. Oferece uma mensagem, uma roupa, um prato de comida, um copo d'água, para que ele comece a pensar que tem um Deus misericordioso que nos ampara, que nos ajuda. Para que ele possa entender que tem um Deus misericordioso que vela por nós. Porque no momento de desespero, da fome, da sede, da falta de hospedagem, da falta de roupa, da falta de comida, da falta de uma palavra amiga, a pessoa normalmente começa a duvidar de Deus. Mas quando alguém chega caridosamente e lhe oferece alguma dessas coisas, ele lembra logo de falar graças a Deus. Com raríssimas exceções, é claro. Aprendamos a servir com o Senhor. Aprendamos que temos 1001 possibilidades de fazermos o bem. Dentro das nossas possibilidades, das nossas posses. Então, os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão, e fomos te ver? Quando é que nós estamos oferecendo o melhor de nós ao Senhor, se Ele ainda não veio, e se nem sabemos quando Ele virá? Como que estamos oferecendo isso ao Filho do Homem? Por isso, a mensagem de Jesus transcende o nosso pensamento cartesiano, o pensamento linear. Nós temos que abrir para um pensamento mais exponencial, mais dinâmico, mais complexo. E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Entendamos, todas as vezes que oferecemos ao Pai uma centelha de luz, é porque já aprendemos a oferecer aos nossos irmãos. Por outra, só é possível oferecer a luz ao Senhor, a luz do amor, quando passamos pelas provas e expiações necessárias ao processo de crescimento e começamos a entender que os nossos irmãos mais necessitados, menores, mais pequeninos,
É a eles que nós devemos servir para servir ao Pai, a Jesus, e podermos figurar entre aqueles que estão à direita. Mas oferecer o pão, oferecer a roupa, oferecer a palavra amiga, significa também transformar o coração, porque a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, é um compêndio de leis que foi nos preparando para chegar aqui e entendermos que a reforma íntima, a reforma moral, se dá primeiramente. Para quando aqui, já preparado moralmente para o bem, começarmos a fazer a caridade. Mas também não tentemos fugir da nossa realidade e falar, mas já que eu não fiz nada de reforma moral, eu não posso fazer a caridade. Comece pela caridade. Porque aqui, a promessa de Jesus, aqueles que fazem a caridade receberão as bênçãos do Senhor para entrar no reino dos céus. Serão como as ovelhas que o pastor ajunta em torno de si. Protege-as, ampara-as. Dá-lhe de comer, de beber, dá-lhes a água que sacia a sede para sempre e nunca mais ter sede. Essa é a mensagem divina para todos nós. Sorvermos a luz do amor e da compreensão superior. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas quem essas pessoas? O que deixaram de fazer ou fizeram para o Filho do Homem, cheio de amor e misericórdia, agir com tanto rigor, ao ponto de oferecer-lhes o inferno? Lembrando que inferno, no entendimento espírita da palavra, é aquele local ou aquela condição de sofrimento. Pode ser no plano espiritual, pode ser reencarnado. Mas você não está na condição confortável, está na condição de sofrimento, de angústia. E ele ainda diz mais aqui: para o fogo em que foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que se colocam na condição de iluminados, de bondosos, fazendo-se de bonzinhos, mas ainda tem uma casquinha no coração que ele não quer retirar. E essa casquinha vai levá-lo para uma condição de reencarnações expiatórias, sofrimento. Seja no mundo físico ou no mundo dos espíritos. O sofrimento é sempre sofrimento. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão, não me visitaste. A gradação da caridade é a mesma, mas a perda da oportunidade. Lá, as ovelhas aproveitaram as oportunidades de fazer o bem. Os bodes não aproveitaram. E por que Jesus usa a comparação de bodes e ovelhas? As ovelhas sempre se agrupam mais facilmente, são mais obedientes, não são tão estouvadas, sempre se unem para se defenderem. Elas fazem aquele bolinho e se defendem naquele bolinho das feras exteriores. Já os bodes são rebeldes, até sobem árvores. Vocês colocarem no Google aí, árvore de cabras, você vai encontrar as cabras em cima das árvores. Não é montagem, elas sobem mesmo. São rebeldes. São indisciplinadas. E diante de um ataque de uma fera, correm cada uma para o seu lado. E raríssimas vezes vão se unir para se defenderem. Por isso, essa comparação, os rebeldes, aqueles que não têm solidariedade, que não têm compaixão uns com os outros. Então, eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos?
Eles foram módicos até para perguntar. Porque os outros perguntaram: quanto foi que te vimos com fome e não te demos de comer? E aqui eles fizeram um resumo, já com preguiça de raciocinar plenamente. Até nisso Jesus fez a colocação para que nós fizermos a nossa profunda reflexão. Quando foi que te vimos em toda a situação não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Entendamos, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus era israelita, oriental, e os orientais falam com figuras de linguagem. Por isso, tormento eterno. Se você estiver fazendo uma coisa boa, agradável, conversando com um grande amigo, com uma grande amiga, assunto que te interessa, você nem vê o tempo passar. Mas se você está em uma condição que você tem que conversar com uma pessoa que você não gosta de um assunto chato, esse tempo parece uma eternidade. Por isso, fogo eterno significa você passar longos tempos em sofrimento. Íntimos. Não é que você vai estar pulando em cima de uma caldeira. Você está passando pelos seus sofrimentos íntimos, tendo reencarnações dolorosas e difíceis, complexas. E o justo para a vida eterna. A vida vai sempre existir naqueles que sabem viver cada momento, que sabem reparar o seu karma com respeito, com dignidade. Por isso, o convite de Jesus está na mesa. Busquemos fazer o melhor para que o melhor esteja sempre em nossos corações. Busquemos realizar as forças do bem, para que as forças do bem nos impulsionem sempre para que as forças do bem estejam alimentando nossas almas, sem trocadilho. E podendo sermos úteis na seara daqueles que vêm nos buscar a água que sacia a sede, o néctar que alimenta a alma, a fonte sublime da energia que é o Evangelho de Jesus. Saibamos lançar a semente, saibamos lançar a primeira plataforma do amor naqueles corações. Paz e luz. Que o Divino Mestre Jesus nos conduza pelos caminhos da sabedoria, do amor, para podermos trabalhar intimamente nas realizações dos nossos mais íntimos desejos. Na certeza de que Deus quer que tudo o que aconteça conosco seja para o nosso crescimento espiritual. Portanto, busquemos empenhar nossos esforços para as realizações sublimes e que nos enriqueça espiritualmente.